Bom dia, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo? Primeiro ano? Tem alguém por aí? Estão me ouvindo? Primeiro B? Vocês estão me ouvindo? Eu preciso que vocês falem comigo, porque eu tenho que combinar com vocês algumas coisas, inclusive falar da Sim, nossa disciplina. Isso, eu não tinha dado aula para vocês ainda, só por primeiro A. Então, eu sou a professora Larissa. Vou trabalhar com vocês com matemática e geometria, tá bom? Então, o que eu quero de vocês? Faça um favor para mim, liguem a câmera aí só para mim ver vocês um pouquinho, para mim ver quem é quem. Vocês estão chegando agora. Como eu não conheço ninguém ainda, só tem meninos aí, né? Daniel, Jefferson, Vinícius, João Paulo. Kaeli entrou agora. Micaele Lohane, é isso? Sim, professora, bom dia. Bom dia, sejam bem-vindos, tá? Meninos, como vocês já estão acostumados com o Google Forms, né? Vocês já eram alunos do Valdemar ano passado ou vieram de outra escola? Eu era já aluno do Valdemar, vai fazer 5 anos já, professora. Ah, então já tem um bom tempo já. Tem alguém que tá vindo de outra escola? Pelo jeito não, né? Meninos, então, primeira coisa, vamos fazer uns combinados aqui, importantes a gente conversar. Primeira coisa que eu vou querer de vocês é que vocês entrou na aula, escrevam para mim no bate-papo o nome de vocês e a turma, porque a sua frequência fica gravada, cada aula que você assiste. Então, quem entrou aí já coloca para mim o nome e a turma, tá? Por favor, porque a sua participação na aula, presença na aula online é nota, tá? Como assim, professora? As minhas notas eu somo e divido por 2. Suponhamos que você está com nota vermelha, precisa então complementar essa nota sua. A sua participação na aula pode complementar essa nota. Por isso é importante que vocês não faltem, tá? Assistam sempre as nossas aulas online. Dúvidas, perguntem ou mandem para mim aqui no bate-papo que eu vou responder. Eu não tenho nenhum problema de estar respondendo vocês, pelo contrário, eu até gosto, tá? E as minhas atividades, elas são feitas lá no Google Forms, tá? Então, alguém aí já fez, quem tá no Valdemar desde o ano passado, já trabalha com o formulário lá do Google, né? Foi um método que a gente adquiriu ano passado. Todos vocês sabem trabalhar, responder questionário lá no Google? uhum. Ótimo. Então, as minhas atividades são postadas lá, tá? É importante que você faça porque é elas que eu vou somar tudo depois e fazer sua média. Além daquelas atividades, acredito que nós teremos aí simulado. Não sei como vai ficar a questão de avaliações. Vocês vão fazer é, portfólio, nada disso foi definido ainda com a coordenação, tá? A não ser que a gente tem que montar já as nossas atividades e passando para vocês. Então vai funcionar assim. Vocês têm alguma pergunta para me fazer? Alguma dúvida? Não? Não, Então vamos lá? Vou fazer compartilhamento de tela. Sempre faço compartilhamento de tela. Eu também resolvo os exercícios com vocês nessa aula online, tá? Professor, como você faz isso? Você usa quadro? Não, eu uso o Word mesmo. Vocês vão ver depois como que isso funciona. Tem funcionado desde o ano passado com as minhas turmas. Acredito que vocês vão se adequar e
não vão ter dificuldade também não. Então, o primeiro conteúdo de matemática do ensino do primeiro ano, do ensino médio, é os conjuntos numéricos, tá? Vocês estão vendo aí meu compartilhamento de tela? Todos? Sim. Sim, então vamos lá. Os conjuntos numéricos, eles existiram... Tá bugado, vou ter que sair e voltar. Ah, tá. Então sai aí e volta, que deve ser a conexão mesmo, que deve estar ruim. Tem mais alguém que não tá vendo bem ou ficou com a imagem preta depois que eu compartilhei? Não, né? Todo mundo ok. Então, vamos lá. Então, surgiu, né? Como surgiram os números? Eles foram sendo criados de pouco em pouco, tá? Cada nova dificuldade ou necessidade que o homem tinha, ele foi então ajustando essa contagem. Então, o homem e a ciência foram juntando os novos tipos de números de acordo com os números que eles já tinham. Com o tempo, né, por questões práticas, foi necessário agrupar esses números, formando então estruturas, tá? Como propriedades comuns para identificar cada número que se obtinha. Então, de acordo com os conjuntos numéricos, a gente tem alguns conceitos iniciais. Através disso é que foram definidos esses conjuntos numéricos, e aqui eu vou mostrar para vocês quais os que são. Ok, Cauã. Cauã, verifica também se o seu computador não tá com áudio, o volume tá normal aí ou alto, tá? Ou na configuração do Zoom também. Então, meninos, tem mais alguém com problema no som? Não está me ouvindo direito? Quem tá beleza aí, manda um joinha para mim, por favor. Para mim saber. Conversem comigo aí. Tá de boa? Pra mim tá de boa. Então, vamos lá. Então, ó, conjuntos numéricos são todos esses aqui. O N maiúsculo representa os números naturais, tá? O Z representa os números inteiros, o Q os números racionais e o R os números reais, tá? Um é subconjunto do outro. O que isso quer dizer, professora? Que os números naturais, ele é um subconjunto dos números inteiros. Os números naturais e os números inteiros também é um subconjunto dos números racionais. Números naturais, inteiros e racionais são um subconjunto dos números reais, tá? Agora a gente vai ver cada conjunto e as suas propriedades. Então, o conjunto dos números naturais, né? A necessidade de contar foi surgindo, né, de acordo com a civilização dos povos, bem lá no início. Então, os povos primitivos, eles contavam apenas 2 e muitos. Era a primeira contagem que se tinha. Então, esses três conceitos sozinhos, né, 1, 2 e muitos, desculpa, já resolviam seus problemas para a época deles. Depois, viu-se a necessidade de ter mais quantidades. Então, foi onde surgiu 3, 4 e etc. E aí, eles foram incorporando até que chegou-se a ideia do zero, gente, surgiu só mais tarde. Então, os números utilizados para contar, o conjunto dos números naturais, por exemplo, foi definido assim, ó. Como eles contavam só 1, 2 e muitos, e depois que eles viram a necessidade de contar 1, 2, 3, 4 e etc., seguindo a sequência, depois, mais tarde, surge-se o zero. O conjunto dos números naturais são todos os números reais positivos, tá? Todos os números inteiros positivos. Aqui não entra nenhum número negativo, só positivo. Então, ele vai sempre ser representado pelo N maiúsculo, sinal de igualdade. Conjunto a gente representa por chave, abre chave, e aí vamos.
0, 1, 2, 3, 4, 5. Depois dá sempre, gente, um número após outro separado por vírgula, tá? Para representar o conjunto. E esses 3 pontinhos pós-vírgula quer dizer que é infinito. Todos os números positivos infinitamente, tá bom? Ficou claro isso? Conjunto dos números inteiros. Agora, como nós vimos o conjunto dos números naturais, agora a gente vai ver o conjunto dos números inteiros. O que é o conjunto dos números inteiros? É justamente, ó, a soma e o produto de 2 naturais são sempre naturais, mas a diferença de 2 números naturais nem sempre é natural. Por exemplo, 5 menos 2, esse sinalzinho aqui, ó, de um ezinho virado, significa pertence aos números naturais. Mas, por quê? 5 menos 2 é quanto, primeiro ano? É uma pergunta. Quem se habilita a nos dar? 3. É positivo, não é? Então, pertence aos números naturais. Mas 2 menos 5 vai dar quanto o resultado? 2 menos 5. Menos 3 ou mais 3? Menos 3. Isso. Então, eu tenho uma resposta de número negativo. Por definição, nós vimos que o conjunto dos números naturais só faz parte dele os números positivos. Então, menos 3 não pertence aos números naturais. Então, ó, não esqueçam esses sinais. Esse ezinho virado assim, dessa forma, significa pertence. Esse ezinho com traço no meio dele, cortado, significa não pertence, tá? Não, eu vou pro telefone pra ver se funcionando. Tudo bem. Agora melhorou? Então, aqui, ó, não pertence aos números naturais. Então, olha só. Subtrações como essa última só são definidas com a introdução dos números inteiros negativos. Então, ó, conjunto dos números inteiros vão pertencer a ele tanto os positivos quanto os negativos, como menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, tá bom? Então, a união dos naturais com os inteiros negativos vai formar o conjunto dos números inteiros. Então, olha só, a gente tem aí, ó, Z maiúsculo é igual, abre chave, ó, 3 pontilhados quer dizer todos os negativos que vêm antes de menos 3, infinitamente. Aí a gente vai ter menos 3, menos 2, menos 4, 0, 1, 2, 3. Infinito porque são todos os positivos posterior ao número 3. Ficou claro isso? Compreenderam? Vocês compreenderam? Sim? Sim. Então, vamos lá. Conjunto dos números inteiros. Podemos, então, separar os inteiros em 3 categorias. Os positivos, o zero e os negativos. Não esqueçam disso, tá? Então, tem os positivos, o zero e os negativos. Então, de maneira geral, se k é um número inteiro, o número menos k também é inteiro. Então, dizemos que k e menos k são simétricos ou opostos, tá? Então, nunca esqueça desse termo. Se o exercício te pedir o simétrico de um número, quer dizer que ele está pedindo o oposto daquele número, tá? Matemática também utiliza-se esse termo. Então, a simetria em relação ao zero. Então, o número simétrico de menos 4 é quanto, primeiro ano? 4. O oposto de 4 é menos 4. Só para vocês verem que a mesma palavra, as duas palavras diferentes que têm o mesmo significado.
Então, qual é o número simétrico de menos 3? 3. 3. Qual é o oposto de 3? Menos 3. Qual é o número simétrico de menos 2? 2. Qual é o oposto de 2? Menos 2. Qual é o número simétrico de menos 1? 1. O oposto de 1? Menos 1, tá? Dúvidas? Não? Então, agora vamos pensar um pouquinho aqui comigo, ó. Tem uns exemplos aqui só para fazer vocês pensarem. Você tem dois números inteiros simétricos, K e menos K, não nulos, tá? Qual é positivo, qual é negativo? K é positivo e menos K é negativo. Isso mesmo. Dois inteiros simétricos podem ser iguais? Você tem dois números inteiros, eles são simétricos, eles podem ser iguais? Não. E o sinal que muda? Não tem como, porque se eles forem iguais, eles vão se anular, certo? Não tem como. Para ser simétrico, tem que ser o oposto do outro, tá? O oposto do outro. Por exemplo, você vai ter menos 2, o simétrico dele tem que ser 2. Então, eles não são iguais, eles são os opostos. Então, o oposto de 2 é menos 2, tá? A soma, a diferença, o produto e o quociente de dois inteiros são sempre inteiros? Você só está usando número inteiro. Vocês sabem que número inteiro ele é positivo ou ele é negativo. Você tem soma, produto é a multiplicação deles. A resposta vai ser sempre um número inteiro? Por quê? O que vocês acham? Por que não? Vamos pensar melhor. Vou dar exemplo com o próprio número. Você tem aí 5 mais 2, tá? Dentro do parêntese, vezes, abre parêntese, 4 menos 2, fecha parêntese. Pensaram no exemplo que eu dei com o número agora? Pensou? Então, imagine. O que você tem que fazer primeiro para resolver esse produto que eu dei como exemplo? Espera aí que eu vou exemplificar melhor. Deixa eu abrir o Word aqui. Se a gente está falando só de número inteiro, tem como você ter uma resposta de número decimal ou fracionário? Existe essa possibilidade? Vocês estão vendo aí a minha tela agora? Estão no Word. Vocês estão vendo? Pra mim tá no mesmo de antes. Hã? Oi? Ainda só tô vendo o velhinho. Ah, é? Então eu vou fazer o compartilhamento agorinha. Peraí. Vou interromper aqui. Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. É isso, vai dar. Vou interromper aqui o compartilhamento. Vou fazer um novo compartilhamento, pra vocês pensarem junto comigo. Tô aqui no Word. Aí, isso. Agora, todos estão vendo, né? Então, olha só. Você tem a soma de dois números inteiros. Então, vamos colocar aqui. Esses dois números inteiros também é produto. Então, vamos colocar aqui. 2. Vou colocar aqui 2 mais 5. Fecho. Tudo isso vezes. Aí você tem aqui 4 menos 3 é igual. Pergunto para vocês. A soma e a multiplicação desses números inteiros aí vai ter como resposta um número inteiro?
A soma Sim. e o produto desses números inteiros vai ter como resposta um número inteiro? Vai. Sim, entendeu? Então, ó, não tem como eu ter como resposta outro tipo de número. Porque que eu tenho que fazer? Como é um produto, eu vou multiplicar 2 com 4, depois 2 com 3. Depois o 5 com 4, depois o 5 com 3. E vou resolver o que é positivo, o que é negativo. Tiro todo mundo de dentro dos parênteses depois dessa multiplicação, né? Resolvo o que é positivo, o que é negativo e tenho uma resposta, um número inteiro. É isso que está perguntando lá. Então, agora eu vou fazer o compartilhamento de tela de novo dos slides. É isso. Todos agora estão vendo, né? Então, ó, soma, a diferença, produto e o quociente de dois números inteiros. São sempre inteiros, tá? Então, continuando. Conjunto dos números inteiros. Eles vão se definir, né? Definir-se em Z, né? As relações de igualdade e de ordem, quer dizer desigualdade. Então, olha só. Jefferson, agora não é hora para isso, viu? Então, ó, se P e Q são dois inteiros, eles satisfazem uma e somente uma das seguintes relações. P é igual a Q. P é igual a Q, então 3 menos 5 é igual a 2. P é menor que Q. Se P é menor que Q, então ele tem que estar entre menos 5, menos 5 e menos 3, porque ele é menor que Q. Já o P, se ele for maior que o Q, ele vai estar entre 7 e menos 4, tá? Só relaçãozinha mesmo, só pra gente pensar. Então, ó, agora, pra gente encerrar por hoje, nós vamos observar que os subconjuntos, eles são definidos por meio de desigualdades. E aí a gente tem que estar atento na interpretação do que o exercício vai me pedir. Então, por exemplo, primeiro, vocês nunca devem esquecer, um conjunto é sempre representado pela letra maiúscula. Não importa qual seja, se é um Y, se é um D, se é um C, se é um P, é letra maiúscula. Pelo sinal de igualdade e por chave, tá? Então, olha as condições. Conjunto A, ó, X, esse sinalzinho aqui que eu falei para vocês, significa o quê? O Ezinho virado. Só o Ezinho virado. Pertence ou não pertence? Pertence. Pertence aos naturais. Então, eu sei que o conjunto A vai ter só um número positivo, né? Essa barrinha aqui é a condição. Prestem atenção. Então, ó, primeira coisa que eu sei, que x pertence aos conjuntos dos números naturais. Mas o x, ele tem que ser menor que 4, tá certo? Então, como ele pertence aos números naturais, eu sei aonde ele começa e eu sei aonde ele termina, por causa da condição que o exercício me deu. Então, vou representar. A maiúsculo, conjunto de A, é igual, abro chave. Como pertence aos números naturais e x ele é menor que 4, então eu vou começar pelo primeiro número que representa o conjunto dos números naturais, que é o 0. 0,1,2,3, fecho a chave, que acabou o conjunto A. Professor, por que acabou no 3? Porque o x ele é menor que 4. Todo mundo entendeu isso? Sim. Exemplo... ok, então. Exemplo B. Ó, o conjunto B, né? O x pertence aos números inteiros. Agora, olha a condição. Ó, o x, ó, menos 3 é menor ou igual a x e x ele é menor que 2.
A mesma coisa. O conjunto B eu sei aonde ele inicia e eu sei aonde ele termina, por causa da condição. Então, o conjunto B, letra maiúscula, é igual, abre chave, aonde eu vou começar? Eu vou começar no menos 3. Por quê, professora? Porque o x, ó, ele é menor ou igual a menos 3. Toda vez que eu tiver esse sinal de menor ou igual, que é que esse tracinho embaixo, eu começo por esse número, tá bom? Então, eu começo pelo menos 3, vírgula. Próximo número após o menos 3 é o menos 2, vírgula. Número que é maior que menos 2, menos 1, vírgula, 0 e 1. Fecho chave. Aqui termina o conjunto B. Por que ele termina aqui? Porque o x ele tem que ser menor que 2, certo? Agora, conjunto C. O x ele pertence aos números inteiros e qual é a condição? X é maior ou igual a menos 2. Aqui já é interessante, ó. Meu conjunto C maiúsculo, é igual, abro chave. Eu tenho um início, mas eu não tenho um fim. Eu tenho que começar, ó, no menos 2, porque o x ele é maior ou igual. Então, eu começo em menos 2, número maior que menos 2, menos 1. Número maior que menos 1 é 0. Número maior que 0 é 1. Paro por aqui e coloco 3 pontinhos, porque o exercício não me diz aonde eu tenho que terminar, só diz aonde eu tenho que começar, tá? Então, isso aqui quer dizer que é infinito. Todos os positivos depois de 1 pertencem ao conjunto C. Ah, professor, se eu quisesse colocar 2, teria problema não. Poderia colocar 2, 3 pontinhos, fecha a chave. Dúvidas? Perguntas? Ficou claro? Ficou, professora. Ótimo. Então, queridos, eu vou postar essa aula lá no Google Classroom. Se tiverem dúvidas, assiste novamente. Passa o recado para os colegas, por favor, quem não assistiu a aula, para passar a assistir, porque só tem esse ponto quem assistir as nossas aulas, tá? Pode ter ponto de atividade, mas nota de participação e presença só quem assiste as aulas online. No mais, foi um prazer estar com vocês. A gente se encontra na nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau. Cadê a professora?